Bom dia, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto, semântica. Semântica, onde nela é abordado sinônimo, antônimo, hipônimo, hiperônimo, tudo isso e a polissemia. Tudo isso é dentro da semântica. O que a nossa semântica estuda? Ela estuda o sentido das palavras de uma língua, né? Na língua portuguesa, o significado das palavras, ela leva em consideração a sinônima e o antônimo, hipônimo e hiperonímos. Hoje nós vamos ver um pouquinho sobre cada um deles, tá certo? Para depois nós conseguirmos fazer, a nossa atividade. Então vamos lá. Nós vimos aqui a introdução. Aqui nós vamos falar sobre sinônimo, que na língua, na norma padrão é chamado de sinônimo. Em relação é uma relação que estabelece entre duas palavras ou mais, que apresentam significados iguais ou semelhantes, ou seja, os sinônimos. Exemplo, quando eu digo que algo é cômico, é a mesma coisa de eu dizer que ele é engraçado. Quando eu chamo alguém de débil, é uma pessoa fraca, frágil. Quando eu digo que alguém está distante ou alguma coisa, é o mesmo que dizer afastado ou remoto. Por exemplo, nós hoje estamos tendo as nossas aulas remota, ou seja, distante, nós estamos afastados uns dos outros, não é isso? Isso é o que nós chamamos de sinônimo. Agora vamos ver aqui um exemplo. Sinonímia, que é a mesma coisa de sinônimo, É a relação de proximidade dos significados de duas ou mais palavras ou expressões, embora nada sejam semelhantes na escrita ou na pronúncia. Por exemplo, a pessoa que está alegre, ela está o quê? Feliz. Quem está contente está satisfeito. E o antônimo já é o contrário. É a relação que se estabelece entre duas palavras ou mais, que apresentam significado diferentes ou contrário, isto é, os antônimos. Vamos ver aqui um exemplo. Economizar é o contrário de gastar. Bem é o contrário de mal. Bom é o contrário de ruim. Vamos ver mais exemplo aqui de antônimo. É a relação de oposição de significados de duas ou mais palavras em um contexto. Aqui nós temos duas pistas, Uma leva o caminho do bem e a outra leva para o caminho do mal. Agora, os hiperônimos e hipônimos não são complicados, Ao ver, parece ser, mas não são. Um exemplo bem simples esse aqui, O hiperônimo é como se fosse a família. Quem é que faz parte da família? Não são os filhos, Quem são os membros da família? Filho, pai, neto e assim sucessivamente. Então, hiperônimos são quem? Os insetos. E quem são os hipônimos? É os que faz parte da família dos insetos, que é borboleta, mosca, mosquito e assim sucessivamente. Aqui nós temos outro exemplo. Todos os objetos da figura pertencem ao mesmo universo de ideias, utilidades domésticas, como vocês veem aqui, O conjunto de ideias é o campo semântico. O nome dado ao campo semântico, que é hiperônimo, e o nome de cada elemento dentro do campo é o que? Hipônimo. É uma relação bem simples, Semânticos são utensílios domésticos. O que é que faz parte dos utensílios domésticos? Cadeira, mesa, isso aí nós chamamos de quê? De hipônimo. Os hipônimos versus hiperônimo. Hiperônimo
É uma palavra que apresenta um significado mais abrangente do que o seu hipônimo, vocabulário de sentido mais específico. É o que acontece com as palavras, ó, doença e gripe. Doença é hiperônimo de gripe, porque em seu significado contém o significado de gripe e o significado de mais uma série de palavras como dengue, malária, câncer. Então se conclui que gripe é hipônimo de doença. Então, como nós vimos aqui anteriormente, ó, hiperônimo é os insetos. Ou seja, é como se isso aqui fosse o que? Doença. O que faz parte de doença? Gripe, malária, febre, dor de cabeça. Então é o que? Hipônimos. O significado no contexto, né? Aqui é uma significação no contexto. Eu odeio estes pneus. Eu adoro esses pneus. Por quê? Porque os pneus é quem traz as doenças com acúmulo de água dentro. Para quem? Para o ser humano, né? Quem é que gosta dele? Os mosquitos, que lá vão fazer o seu habitat. Significação literal, explícito, e não literal, que é contextual. Gato de eletricidade. Ó, nós sabemos que gato é quando se faz uma eletricidade, gato de eletricidade é quando se faz uma eletricidade não regular, né? Não regularizada. H entendeu a mensagem de modo literal ou não literal? Vamos ver. Quando chegarmos, não fique num canto com seus amigos contando piadas sujas. Ou seja, aqui é o sentido literal ou não literal? Não literal, né? Porque sujas não são as piadas, mas como as piadas não são boas, ela dá um significado de sujas. A Elga quer que a gente fique no meio da sala. Veja aí. Sentido literal ou não literal? Literal e não literal. Literal é o homem estar pisando na bola. É o sentido real, viu, gente? O que é literal? O sentido real. E o que é não literal? Vacilar, dar mole, decepcionar, não fazer o que foi combinado. Isso é não literal, ou seja, é algo que não é realmente aquilo que a gente vê. É algo que se observa. Efeito de sentido. Reação provocada por um significado. Romeu e Dalila. Que olhar é esse, Dalila? Olhar de tristeza, de mágoa, desilusão, olhar de apatia, de tédio, solidão. Sorte, pensei que fosse conjuntivite. Tipo assim, uma piada, né? Mas é um sentido aqui não literal. Compatibilidade e incompatibilidade semântica. Aqui, pessoal, nós já vimos, né, o que vai ser nosso foco hoje da semântica, vai ser antônimos e sinônimos, hipônimos e hiperônimos. Então, deve-se observar o valor semântico, positivo ou negativo, viu? Positivo ou negativo. O time conquistou o título tão esperado. O aluno conquistou notas vermelhas. Ou seja, isso aqui é o quê? É um antônimo. Por quê? Qual é o aluno que quer conquistar notas vermelhas e é o contrário do que se entende de um time, que o time quer conquistar um título esperado. Todos os times esperam conquistar um título. E eu acredito que os alunos, eles não esperam conquistar notas vermelhas, né? E sim notas azuis. Então, pessoal, hoje essa foi a nossa aulinha. Espero que tenha contribuído na vida de vocês de alguma forma. E logo após, nós iremos fazer a atividade
do livro de vocês, tá certo? Onde vocês irão estudar as páginas 298, 299 e fazer a atividade 1 e a atividade 2, que a atividade 1 ela fica na página 300 e a questão 2 ela fica na página 301. Então hoje vocês só vão fazer a questão 1 e 2, tá certo? Da atividade, do livro didático de vocês. Então tenham todos uma boa leitura e até a nossa próxima aulinha. Boa tarde.